Oi, meus queridos da 304, tudo bom com vocês? Queria muito estar pessoalmente com vocês para falar sobre esse conteúdo tão interessante. Particularmente, eu gosto muito de falar sobre política, né? E a gente vai poder agora, então, juntinhos, entender um pouquinho mais sobre esse conceito tão importante na nossa sociedade, né? E para a nossa vida de maneira geral, tanto individual quanto coletiva, tá? Vamos lá então. Bom, primeiro, o que é política, né? Com certeza, né? Eu até pedi para vocês fazerem a atividade anteriormente, né? Vocês colocaram lá o que é política para vocês. Não li ainda, mas acredito que vocês colocaram lá corrupção, roubo, bandido, né? Geralmente quando a gente fala, né, em política, as pessoas já olham com cara torta porque lembram justamente do que não é política, né? Que é a corrupção, é o roubo, né? Que infelizmente, né, acaba se associando a esse termo, tá? Mas a gente vai falar então um pouquinho sobre a questão filosófica da política, né? E do quanto ela é importante para nós enquanto indivíduo e também enquanto sociedade. Bom, então vamos lá. O termo política vem do grego politeia, que por sua vez deriva de polis, cidade-estado, e designa desde a antiguidade o campo da atividade humana que se refere à cidade, ao Estado, à administração pública e ao conjunto de cidadãos. Refere-se, portanto, a uma área específica das relações existentes entre os indivíduos de uma sociedade. Então, em nenhum momento tem corrupção, roubo, né? Nada disso, muito pelo contrário, né? Mas claro que remete ali à questão da administração pública, né? Então, justamente, ela vai estar ligada a essa questão, ao poder do Estado, né? Enfim, o campo do ser humano que vai estar ligando com a atividade da administração pública. Conceitos de política. Então, nós temos, assim, basicamente, né, dois conceitos para falar sobre política, né? Aristóteles entendia que política como uma continuação da ética, só que aplicada à vida pública, né? Então, ou seja, o indivíduo ele tem que passar, né, pela ética, tem que ser ético e aplicar essa ética então à vida pública, à vida de todos. Mas a gente sabe que infelizmente isso não é bem assim, né? Mas vamos ver então os dois conceitos aqui que a gente vai se ater. O conceito grego, então, de política como esfera de realização do bem comum. Tornou-se clássico e permanece até os nossos dias, mesmo que seja como um ideal a ser alcançado, né? Que lindo, né, gente? A realização do bem comum, ou seja, a realização do bem para todos, não para um grupo, não para um indivíduo, não para uma família, né? Não para uma determinada classe da sociedade, mas para todos. O conceito moderno, né, já define política da seguinte forma, né, conforme Norberto Nobbio, está estritamente ligado ao de poder, né, apoiado na definição de que política é o processo do fazer e distribuição do poder. Né? Então aqui o Norberto ele já traz a questão do poder, né? A política está ligada, intimamente ligada ao poder, tá? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre essa questão do poder. Não podemos falar de política sem falar em poder. O fenômeno do poder. Então a palavra poder vem do latim potere, posse, né? Poder ser capaz de. Refere-se fundamentalmente à faculdade, à capacidade, força ou recurso para produzir certos efeitos, né? Para o filósofo britânico Bertrand Russell, tinha definido o poder como a capacidade de fazer os demais realizarem aquilo que queremos. O fenômeno do poder costuma ser dividido em duas categorias: o poder do ser humano sobre a natureza e o poder do ser humano sobre outros seres humanos, né? Geralmente essas duas categorias estão ligadas,
né, uma outra. Porém, para a filosofia, né, nós vamos nos ater ao poder do ser humano sobre outros seres humanos, né? Isto é, o poder social. É esse que nós vamos estar abordando aqui, então, nas nossas aulas de filosofia. E dentro desse poder, então, nós temos 3 formas de poder, né? O poder pode se manifestar de 3 formas diferentes. O poder econômico, né, é aquele que utiliza a posse de bens socialmente necessários para induzir os que não possuem, né, esses bens a adotar certos comportamentos. Por exemplo, né, realizar determinado trabalho. Né? Aqui é bem clássico aquela ideia do patrão e trabalhador. Aquele que detém os meios de produção, né, faz com que aqueles que não detêm exerçam atividade, produzam, enfim, atendam às suas necessidades em troca de uma remuneração. E aí aqui não entra a questão da remuneração ser digna ou não ser digna, enfim, é essa relação que se estabelece. Já o poder ideológico, né, é aquele que utiliza a posse de certas ideias, valores, doutrinas para influenciar a conduta alheia, induzindo as pessoas a determinados modos de pensar e agir, né? Então, aqui nós vamos ter a questão das ideias, de valores, de doutrinas, né? Ou seja, determinada doutrina diz que tal coisa é certa, tal coisa é errada. Valores, né? Valores de ideias, de concepções, fazem com que as pessoas as sigam e, consequentemente, estejam subordinadas, então, a esse poder ideológico. O poder político, então, é aquele que utiliza a posse dos meios de coerção social, isso é, o uso da força física, né, considerada legal ou autorizada pelo direito vigente na sociedade, né? Ou seja, o poder político ele se faz valer, né, a partir do uso da força física, né, de forma que ela é autorizada, que ela é permitida e não tem problema. O poder econômico não pode utilizar da força física, nem o ideológico, embora às vezes utilizem, né? Mas ele não é legal, né? Ele não é autorizado, né, perante o direito social. Aqui eu trouxe 3 ilustraçõezinhas só para a gente poder visualizar, né, a questão do poder econômico, né? A balança aqui, né? Aquele que tem mas que detém o poder econômico vai pesar mais do que muitos, né, que estão relacionados a essa dependência econômica. Aqui eu trouxe, né, a questão do poder ideológico, estou ilustrando aqui com uma televisão, mas poderia ser hoje muito tranquilamente as redes sociais, a própria internet, né, hoje uma grande disseminadora assim, de ideias, né, que vem influenciando diretamente a nossa sociedade, né, a maneira que a gente está vendo as coisas, que a gente está seguindo as coisas, né, em meio a uma pandemia, né, por uma questão ideológica, infelizmente, não por uma questão científica, né, a população se dividiu, né, entre seguir um ou seguir o outro. E aí aqui o poder político, então, né, na figura aqui de algum político, de algum candidato, né, que se faz valer dessa posição para impor, né, às pessoas as suas vontades e fazer com que as pessoas, né, contemplem essas suas necessidades. O que essas 3 formas de o que essas 3 formas de poder apresentam em comum? Isso aqui eu acho fabuloso, tá? O Bobbio, ele faz essa reflexão, né? Então, essas 3 formas de poder contribuem conjuntamente para instituir, olha só, e manter sociedades desiguais, divididas em fortes e fracos, com base no poder político, em ricos e pobres, com base no poder econômico, em sábios e ignorantes, com base no poder ideológico, genericamente em superiores e inferiores. Né? Olhem só, né? Ambos os poderes, né? Os 3 poderes nos dividem. Né? Em vez de nos tornarmos unidos, fortes, não. Eles impõem essa divisão social. E em função dessa divisão é que nós nos tornamos, né, fracos. Né? Vamos pegar um exemplo aí, por exemplo, né? O ideológico.
né? Todos aqui têm uma maneira de pensar, uma ideia, carrega consigo seus valores, tá certo, tá errado, não vamos entrar nesse mérito. Mas no momento em que nós temos determinado grupo de pessoas que pensam de uma forma e determinado grupo de pessoas outra, nós estamos tendo uma divisão. E geralmente nesses dois grupos eu tenho pessoas que estão ali colocando essas ideias e fazendo com que haja essa divisão, né? Isso só no poder ideológico, né? Um grande exemplo disso, né, que já existiu na história da humanidade, o nazismo, o fascismo, né, são poderes ideológicos e que ocorreram na história da humanidade, dividiram pessoas, enfraqueceram, né, determinados grupos e deram super certo, né? Volta ao exemplo da pandemia, né? Infelizmente a pandemia virou uma questão ideológica, dividiu as pessoas. Quem diz que tem que ficar em casa, quem diz que não tem que ficar em casa. Quem diz que a economia tem que prevalecer a vida ou resguardar a vida, e aqueles que dizem que a vida deve servir à economia. Né? Então a gente tem bem um exemplo aí de poder ideológico colocado em prática nos dias de hoje perante a situação que a gente está vivendo. Desses três poderes agora, qual seria o principal? Né? Qual poder seria o mais eficaz? O econômico, né? O ideológico ou o político? Né? Qual deles se contempla assim de uma maneira muito bem estruturada na nossa sociedade e cumpre muito bem o seu papel? Então, para Bob, o poder político, cujo meio específico de atuação consiste na possibilidade de utilizar a força física, aquilo que a gente viu antes, né? Legalizada para condicionar comportamentos. Ou seja, a partir da força física instituída, né, através do poder político, eu posso fazer com que as pessoas façam uma coisa ou outra. Ou não. Não quer fazer, mas eu vou fazer tu fazer, porque eu tenho esse poder, eu tenho essa condição e ela é legal, né? Ah, eu quero protestar, ok? Mas vai protestar se eu permitir, vai protestar se eu achar que é interessante, né? Isso eu digo eu, a pessoa que estiver lá em cima do poder, né? Olha que interessante aqui. O poder político é, em toda a sociedade de desiguais, o poder supremo, ou seja, o poder ao qual todos os demais estão de algum modo subordinados, né? Ou seja, eu posso ser um mega empresário, eu estou subordinado ao poder político, né? Eu posso traçar alianças, né? Enfim, mas eu estou subordinado ao poder político. Embora a gente vai falar mais à frente, né? Muitos poderes políticos estão intimamente ligados à questão econômica, né? Se não 100%, uns 99%, né? Isso a nível mundial, não digo só aqui Brasil, mas a gente tem aí essa questão de todos nós estamos condicionados, né? Mesmo numa sociedade de desiguais, desde o mais rico ao mais pobre, né? Desde que eu seja de direita ou seja de esquerda, eu estou condicionada ao poder político. Né? Então, para o Bob, o poder político é aquele que é o principal e o mais eficaz entre os três poderes. Aí aqui, né, uma charge aqui para vocês lerem, né, e refletirem um pouquinho, né? E aí vocês vão responder essa questão, né? Pode ser no caderno, ou quem estiver acessando o Google Sala de Aula direto lá, ou tira uma foto do caderno e posta lá, também não tem problema, tá? Sobre essas formas de poderes e política que a gente acabou de falar, né? Comente o humor crítico contido nessa tirinha. Você tem a mesma percepção do casal a respeito da política? Essa percepção é comum? Por quê? Você acha isso bom? Então, assim, gente, política é a base da sociedade. Nós precisamos de política. E aquela ideia, né, que se tem, que política, religião, futebol não se discute, é mentira. A gente deve sim, não discutir de brigar, de, né, não quebrar os pratos, mas a gente deve sim discutir, a gente deve sim falar sobre política. Eu sempre costumo dizer o seguinte: se nós, cidadãos comuns,
Se vocês, estudantes, se nós, professores, não debatermos, não falarmos sobre política na escola, na sala de aula, onde é que vocês vão falar? Né? Ah, eu falo sobre com minha família em casa, na praça, com meus amigos, ok, maravilha. Mas o ambiente para se falar e se discutir, se debater política é sim no meio escolar, é no meio acadêmico. E se nós continuarmos com aquela velha máxima de que política não se discute, há quem esteja discutindo. E quem está discutindo, querendo ou não, está levando em conta os seus interesses. E que em muitos casos não condiz com o interesse do bem comum, né? Aquela pelo qual Sócrates pensava, a filosofia grega condizia, né? O bem comum. Tá, meus queridos? Então vamos lá. Eu vou deixar junto lá com a atividade algumas questões para vocês também responderem, refletirem. Também pode fazer no caderno, tirar foto e mandar, ou lançar direto lá na atividade do sala de aula. Beijos e até mais!